Olá! Olha eu aqui de volta no canal Quadrado Plus. Eu sou a professora Elisandra Rubim e estou aqui com você no módulo de Matemática Básica. E deixo o convite para você. Venha aprender matemática conosco. Venha se preparar para o CIS da UEA e para o PSC da UFAM. Essa é a nossa 11ª aula do módulo de Matemática Básica. E nós trataremos nesta aula sobre simplificação de expressões algébricas. Mas antes a gente vai falar o que é uma expressão algébrica. E aí, o que é uma expressão algébrica? São expressões formadas por 3 itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Vejamos esses exemplos. Observe só. Olha só, eu tenho aqui um quadrado. O quadrado ele é um polígono, né, em que todos os lados ele tem o mesmo tamanho, né? Eles são congruentes. E todos os lados desse quadrado medem x. Então, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. A gente tem uma pequena expressão. Posso falar aqui também de perímetro. Perímetro de um polígono é a soma dos lados de qualquer polígono. Nesse caso aqui, como eu tenho um quadrado, então eu vou somar, eu tenho 4 valores correspondentes a x. Então, o perímetro desse quadrado é 4x. Observe essa segunda imagem. Nós temos aqui um polígono, que é uma figura plana, né? É um retângulo. O retângulo nós temos 2 lados paralelos e congruentes. Esse lado é paralelo e congruente a este. Este é paralelo e congruente a este. A área do retângulo é a base vezes a altura. A base aqui é x e a altura é y. Então, a área é base vezes a altura, x e y. E o perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho 2 lados correspondentes a x, então 2x, e 2 lados correspondentes a y, então 2y. O perímetro, então, portanto, dessa figura plana é 2x mais 2y. Observem agora nossa terceira imagem. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Que vai me dar o perímetro deste polígono. Essa aqui também é uma expressão algébrica que vai me dar a área correspondente aos valores, respectivamente, de x e y. Eu tenho aqui um círculo, né? O círculo, a gente calcula a área do círculo. A área do círculo ela é dada por πr ao quadrado, ou seja, depende do raio. Quando eu falo em círculo, eu estou aqui me preocupando com esses pontos internos. Eu estou dizendo que existem esses pontos internos aqui. Nós comparamos um círculo a uma moeda, tá? No qual a gente calcula, então, a sua área. Quando a gente fala em comprimento da circunferência, nós estamos trabalhando com essa borda. A circunferência é como se esses pontos internos eles não existissem. E aí a gente pensa, por exemplo, em uma aliança, em que os pontos, né, não existem esses pontos internos aqui, eles são vazados. Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr, ou seja, também depende do raio, né? Então, tudo isso aqui são exemplos de expressões algébricas. Aí, se liga só nessa dica que eu vou dar agora. Olha só, as expressões algébricas, elas possuem uma classificação. Elas podem ser racionais ou irracionais. As racionais, as expressões algébricas racionais, podem ser inteiras ou fracionárias, como vocês estão observando aí. As expressões fracionárias, as expressões algébricas racionais, elas são aquelas quando não há variável sobre o radical. Sobre o radical é sobre a raiz, tá? Já as expressões algébricas irracionais, nós temos a presença da variável sobre o radical. Vejamos esses exemplos que eu coloquei aqui. Olha só, observem aqui, ó, que dentro do radical, nós temos as variáveis x e y. Portanto, é uma expressão algébrica irracional. A mesma coisa aqui, ó, dentro da raiz, nós temos a variável p. E aí, professora, as racionais são aquelas que não há variável sobre o radical. E as racionais inteiras, professoras? O que significa as expressões algébricas racionais inteiras? É quando não há variável no denominador. Olha só, eu estou dando 3 exemplos aqui, ó. Então, essa aqui, ela é uma racional inteira, nós não tem nem só uma expressão algébrica, ela não tem na forma de fração. Essa aqui está na forma de fração, mas o denominador é um número real, a gente não tem a presença da variável no denominador. Quando nós tivermos a presença da variável no denominador, nós temos uma racional fracionária, como nós vamos observar aqui, ó.
Olha só esses exemplos que eu coloquei aqui, ó. A variável A está no denominador, portanto, ela é uma expressão, né, algébrica racional fracionária, assim como esse segundo exemplo. Olha aqui a variável no denominador. Isso é legal, né? É só para você classificar e saber a classificação dessas expressões algébricas, né? Que estão divididas aí em racionais e irracionais. E as racionais podendo ser inteiras e fracionárias, ok? Vamos lá. A nossa aula de hoje, né? A gente vai trabalhar com a simplificação dessas expressões algébricas. E simplificar significa o quê? Significa, né, reescrever uma expressão de forma mais simples possível, da maneira mais simples possível, né? Vejamos, olha só, que a gente pode simplificar utilizando as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radicessão. Então, a gente pode envolver todas as operações na simplificação de expressões algébricas. A gente vai iniciar aqui pela adição e subtração. Acompanhe só, vejamos esses exemplos. Eu tenho expressões algébricas simples, 4x mais 2x. São monômios semelhantes que vocês viram na aula com o professor Edson Soares, né, sobre polinômios. Então, nós podemos aqui, ó, somar, né, os coeficientes. Aqui são os coeficientes, aqui eu tenho a parte literal. Então, 4x mais 2x vai dar 6x. Mais um exemplo, exemplo B. Eu tenho aqui menos 3AB mais 7AB. Vejam que eles são semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. Então, eu posso somar ou subtrair os coeficientes. Então, menos 3, eu vou aqui operacionalizar com os coeficientes. Menos 3 mais 7, sinais diferentes, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior em módulo. Então, isso vai dar mais, né? Subtraindo 4 menos 3 dá 7 menos 3 dá 4, né? E o maior em módulo é o 7, então prevalece o sinal dele positivo. Então, 4AB. Nós estamos simplificando uma expressão algébrica. Vejamos mais um exemplo. Olha só, esse exemplo aqui ele é bem trivial e isso é só para chamar a atenção de vocês. Porque nós já vimos, vocês já viram também, né, que nós temos aí termos algébricos que são simétricos. Então, vejamos que esse aqui, ó, x ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado. Eles têm a mesma parte literal e os coeficientes são números opostos. Olha, mais 2, menos 2. Portanto, esse monômio e esse, eles são simétricos ou opostos. A soma deles é zero, né? Eles se anulam. Portanto, o valor, a redução, a simplificação dessa expressão algébrica vai ficar em menos 7x ao cubo y ao quadrado. Agora, vamos ver a simplificação algébrica de expressões algébricas na multiplicação e divisão. Olha só, eu tenho aqui uma multiplicação, né, de monômios. Então, observe que o denominador desse menos 2 aqui é um imaginário. Então, como é que você vai multiplicar a parte numérica com a parte numérica, que são os coeficientes fazendo jogo de sinal? Aqui, ó, menos, né? Aqui eu tenho produto de sinais diferentes, vai dar negativo. Aí você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, de tal forma que a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Né? Negativo. Aí, 1 vezes 5, 5. Vai para a parte agora aqui das variáveis, né? A parte literal aqui, ó. O x não tem com quem multiplicar, nós vamos repetir. Y a primeira vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Então, a gente simplificou uma expressão algébrica, né? Um produto aí de monômios. Olha só esse aqui, uma divisão agora. A gente tem aqui, ó, eu posso escrever essa divisão de monômios da seguinte forma. Vocês já viram na aula lá com o professor Edson. A gente está reforçando, olhando isso como uma expressão, né? Então, 24 dividido por 2, a gente vai dividir a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal usando propriedades de potenciação. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Aí aqui, ó, A ao quadrado dividido por A, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Ok. B
dividido por b ao cubo, conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, a gente simplificou aí uma expressão algébrica. E agora, na potenciação e radiciação, olha só como é que fica. Se liga nesse exemplo aqui. Eu tenho raiz quadrada de 81x ao quadrado y à quarta. Vejam que o radicando ele é um produto de 2 ou mais fatores. Então, você vai calcular a raiz de cada um desses termos aqui. Ó. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de y à quarta, y ao quadrado. Exatamente o que deu aqui, ó. Observem aqui, ó. Vamos fazer o negócio aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 81, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de y à quarta. Raiz quadrada de 81, isso é o produto, né? É 9. Raiz quadrada, olha, usa as propriedades de radiciação. O índice da raiz é igual ao expoente do radicando, sobra x. Aqui, como o índice da raiz é 2 e o expoente do radicando é 4, são divisíveis pelo mesmo número natural, que é 2. Simplificando tudo por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Isso quer dizer que vai sair da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Então, tá aqui, ó, exatamente esse monômio. Esse aqui, nós simplesmente repetimos. E aí, nós temos aqui uma subtração de monômios semelhantes. Então, basta eu subtrair olhando os coeficientes, né? Sinais aí diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior em módulo. Então, 9 menos 4 dá 5. 5x y ao quadrado. Vamos lá agora mais um exemplo usando potenciação. Eu tenho aqui que a base dessa potência é um produto de 2 ou mais fatores. Então, você vai calcular a potência de cada um deles. 5 elevado ao quadrado, 25. X ao cubo elevado ao quadrado vai dar potência de potência. Lembre-se que a potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Aqui, a mesma forma, conservamos a base e multiplicamos o expoente. Então, isso aqui vai dar 25, olha só. 5 elevado ao quadrado, 25. X a terceira elevado ao quadrado, potência de potência. Isso aqui, ó, vamos só reforçar. Isso aqui fica assim, ó, 5 ao quadrado, x ao cubo elevado ao quadrado, y ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui 25, potência de potência, conserva a base e multiplica os seus expoentes, conserva a base e multiplica os seus expoentes. Exatamente o que deu aqui, ó. Toda potência elevada ao expoente 1, ainda que seja uma expressão algébrica, né, é a própria base. Então, está aqui a própria base. Vejam que a parte literal é a mesma, o que identifica para nós sermos monômios semelhantes. Então, eu posso reduzir. 25 menos 3 dá 22. 22x a sexta y a quarta, né? E agora, quando as expressões algébricas elas envolvem parênteses, colchete e chave. Eu trouxe um exemplo aí para a gente falar sobre isso. É uma expressão algébrica simples, né? A expressão numérica é quando só tem números. A expressão algébrica é quando a gente envolve letras e números. A gente tem que obedecer a ordem de resolução. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está entre colchete e por último chave. Nesse caso nós não temos a chave. Então o que nós vamos fazer, turma? Nós vamos eliminar esse parêntese e esse aqui, depois reduzir os termos semelhantes. Observem, ao eliminar o parêntese, o sinal negativo que antecede ao parêntese vai trocar o sinal dos termos que estão dentro do parêntese. Então esse é menos, esse passa a ser mais. Esse aqui passa a ser menos, esse aqui vai passar a ser mais. Ora, aqui dentro nós podemos reduzir. Olha, eu posso usar a lei do cancelamento aqui. Menos x mais x é zero. Tem mais algum termo simétrico? Tem, né? Se eu somar esses dois aqui, vai dar 3y. 3 mais 3y menos 3y também vão se anular. Ou seja, vai sobrar apenas o 2x que está aqui. Aí elimina o colchete, vai ficar 3x menos 2x, que vai dar x. O que nós fizemos? Nós simplificamos uma expressão algébrica, deixamos ela na forma mais simples possível. E na fatoração? Olha só, eu tenho aqui uma expressão algébrica. Nós vamos usar os casos de fatoração vistos na nossa aula anterior, aqui no módulo de matemática básica. Então, veja que aqui nós temos diferença de quadrados. A diferença de quadrados, ela vai me dar o produto da soma pela diferença. Usa-se a lei do cancelamento
E eu tenho, então, que, simplificando essa expressão algébrica, nós vamos ter x menos 3. Olha, observe essa outra. Usando esse exemplo B aí, nós temos no numerador uma fatoração por fator comum em evidência aí, né? A gente pode colocar o fator comum é 2x, aí 4x ao quadrado dividido por 2x vai dar 2x. 2x dividido por 2x dá menos 1. Então, o que você pode simplificar esse x do numerador com esse? Então, a forma simplificada dessa expressão algébrica vai ser 2 que multiplica 2x menos 1. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, sobre simplificação de expressões algébricas. Esse é o canal E ao Quadrado Plus, o canal que convida você a aprender matemática. Até a próxima!